Olá, queridos, amados do Senhor Jesus, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, amanheceu um pouquinho frio. Quero te desejar a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu gostaria de comentar, talvez num tom assim de autocrítica, sobre a dualidade, que caracteriza a vida humana, ou seja, sempre haverá em nós dois extremos, que, como diz o profeta Elias, nos faz muitas vezes cochear entre dois extremos, né? Olha, do que eu estou falando? Simples. Às vezes eu sou bom, mas às vezes eu sou mau, né? Eu posso ser atencioso em muitas coisas e negligente em outras, ser longânimo por um tempo, destemperado em outro, ser paciente ou impaciente, e por aí vai, né? Há uma linha eh, muito fina, né, entre a arrogância e a autoconfiança. E é justamente isso que eu gostaria de comentar um pouquinho, né? Uma pessoa arrogante, ela faz questão de expor o máximo possível das suas histórias de grandezas, de realizações, né? Ela coloca os outros para baixo e geralmente tem que ser o melhor e contar suas próprias histórias, né? Igualmente boas ou superiores. E a Bíblia diz que nós temos que considerar os outros superiores a nós, né? Então, eu entendo que ser confiante é bastante diferente. Eu acho que as pessoas de quem mais desfruto da companhia são aquelas que estão contentes da forma que são. Elas reconhecem suas fraquezas, seus pontos fortes e apreciam até os talentos e contribuições dos outros, né? Então, eu acho que ser confiante, não só isso, né, mas principalmente advém de se passar por momentos difíceis e ver que o Senhor está com a gente, né? Nós não estamos sozinhos. Crer na palavra de Deus é realmente observar o que Jesus disse, principalmente, eis que estou convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, está escrito lá: é, quando passares pelas águas, tu não te afogarás, ou pelo fogo não te queimarás. Então, você percebe que tudo o que nós somos e tudo o que temos de bom, né, que nós podemos considerar bom, realmente só vem do Senhor, né? Eu estava lendo aqui sobre a história de José na, nesta manhã, né? E as histórias da vida de José, para mim é uma história muito linda, né? É uma história que retrata muito da realidade humana, né? Não só porque a aparente tragédia que ele passou tem um final feliz, mas porque para mim é uma história de como Deus pode usar grandemente, né, uma pessoa simples, uma pessoa que escolhe eh, depender dele, né? E até mesmo uma pessoa que cometa erros, porque nós somos passíveis de cometer erros, né? José foi escolhido, né, como alguém especial desde muito jovem, né? E obviamente seus irmãos gostaram disso, né? Especialmente quando ele começou a jogar isso na cara deles, né? Nós vemos essa história registrada lá em Gênesis 37. Então, seus irmãos o venderam como escravo e ele passou de melhor, né, de melhor de todos, o favorito do papai, ao nível mais baixo, né, um escravo na casa de Potifar. Então, antes de ser nomeado, se nós formos ler a história, nós vamos ver que antes de ser nomeado chefe da casa de Potifar, provavelmente ele perdeu toda a autoconfiança e sua certeza como favorito do pai, né? Por quê? Porque ele tinha que obedecer às ordens e fazer os serviços corriqueiros e banais, né, de um empregado doméstico, né? Então, isso não parou por aí. Até mesmo depois da sua posição, se é que eu posso dizer assim, entre os escravos, né? A sua reputação ela foi manchada pela esposa de Potifar. E isso levou de volta à prisão e aí é que realmente ele virou, se é que eu posso dizer assim, a escória, né, da sociedade naquela época.
Nós vemos isso lá em Gênesis 39. Então, imagine ser tratado por seu pai, pelo seu pai, como o favorito e receber um sonho sobre como você será grandioso um dia, né? E quantas maravilhas estão reservadas e provavelmente vai levar você a se sentir bem consigo mesmo. E então, um belo dia, tudo vem por água abaixo, né? Tudo é tirado, não só as coisas físicas, mas também o que lhe era mais importante, que às vezes não sabemos dar o devido valor, né? Tais como respeito, amor, amizade, família, né? O ambiente familiar, né? E você se torna um estranho que tem que provar a si mesmo em tudo que faz, né? Isso não aconteceu apenas uma vez, né, José, mas outras vezes, pelo menos uma outra vez, né? José não podia mais confiar nele mesmo, nem mesmo se gabar do seu manto, da roupa bonita que tinha recebido do seu pai, muito menos da sua posição na casa de Potifar, nem mesmo a posição importante que conquistou, né, depois de passar por um tempo na prisão. Ele só podia mesmo confiar na fé que tinha em Deus, né? Que não o havia abandonado e que o ajudaria a sair daqueles momentos difíceis. Então, quando nós olhamos a palavra de Gênesis, né, o escritor de Gênesis ele dá esse mérito ao Senhor pelo sucesso, né, de José. Nós vemos lá em Gênesis 39, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, né? E o tratou com bondade, né? Lhe concedeu simpatia. O carcereiro se agradou dele, lhe concedia bom êxito, né, em tudo que ele realizava, né? Então, depois de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, que foram jogados com ele na prisão, José ele previu com exatidão que o padeiro morreria em 3 dias e o copeiro voltaria a trabalhar para o faraó dentro desse mesmo tempo. E José pediu ao copeiro: olha, lembra-se de mim, né? Lembre-se de mim, né? Mas o chefe dos copeiros não se lembrou dele, ao contrário, se esqueceu. E ele não se esqueceu dele, mas se esqueceu, ou seja, ele não se somente esqueceu de José, mas ele esqueceu de José por muito tempo, quase 2 anos, né? Então, ainda assim, isso não abalou a fé de José em Deus. Eu acho que a essa altura ele estava ciente de que Deus cuidava dele, o orientava, né? E Deus viu que ele estava pronto, né, para exercer aquele papel digno, né, que Deus tinha pensado ou planejado, né, diante de Faraó, né? Então depois José lida com uma grande sabedoria e confiança quando interpreta os sonhos de Faraó. Quando Faraó falou para interpretar os sonhos, José disse que não dependia dele, mas de Deus. E José responde com calma e certeza. Então, aquela confiança que se tem quando verdadeiramente nós aprendemos a depender de Deus, né? Então, José definitivamente ganhou experiência com os altos e baixos da vida, servindo ao Senhor, né? Que é algo que eu acho que ajuda a todos a se manterem em contato com a realidade da vida, essa realidade dura. Nós precisamos sempre confiar em Deus. Então, vários homens e mulheres de Deus, queridos, já passaram por muitos momentos difíceis, né? Antes de estarem prontos para cumprir o chamado, né, na sua vida. Nós vemos aí o rei Davi nas cavernas, fugindo para salvar sua própria vida. Vemos Daniel, né, que foi sequestrado, foi levado ainda jovem ao cativeiro, passou por um tempo, né, enorme até se tornar adulto e se tornou conselheiro pessoal de vários reis, né? Então, isso tudo nos leva a entender, por exemplo, Paulo diz aos Filipenses que ele aprendeu a suportar, a adaptar-se a toda e qualquer circunstância, né? E ele sabia o que era passar por necessidade, sabia o que era ter fartura, né? Ele tinha aprendido o segredo de viver contente com qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, né? Tendo muito ou pouco, né? Ou passando necessidade. Está lá em Filipenses 4, né?
Então, nós vemos Paulo afirmando isso, mas o que é mais importante, na sequência, ele conta o segredo para se conseguir tudo isso. Ele diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Ele sabia que não era na sua própria força e vontade ou o poder. Né? Tem uma citação que eu gosto muito que diz que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Quantas vezes você quer abrir seu coração, desabafar com alguém se esse alguém fica falando o tempo todo de como ele se acha maravilhoso, como ele já fez coisas grandiosas e tudo mais, e parece que aquilo que você quer falar se perde, se pulveriza, né, diante de tanta arrogância, né? Então, uma maneira fácil de se checar, né, ou de se vigiar, né, de saber se você está confiando no Senhor e não está sendo arrogante, é observar quantas vezes você começa dizendo as palavras eu ou meu, né? Se essas palavrinhas aparecem de forma regular, é uma indicação de que você é um pouco egocêntrico, né? Vamos dizer assim, né? Então, tomar tempo para se perguntar, ou a alguns amigos de confiança, ou perguntar para Deus se poderia ser um pouco menos arrogante, e depois efetuar as mudanças necessárias, é um bom passo em direção a se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Né? A arrogância geralmente provém de insegurança, né? E de necessidade de provar o seu valor a outros. O melhor de tudo isso é que, assim que abrir mão dessa insegurança e colocar a sua segurança, a sua confiança no Senhor, você vai aprender e será mais feliz, né, com as suas realizações, muito mais completo, né, com as coisas que você realiza, do que ser um ouvido, né, de pessoas arrogantes e que estejam querendo se autoafirmar, né? Com isso, você vai ver que as pessoas vão começar verdadeiramente a desfrutar mais da sua companhia, né? E você vai poder dar mais confiança para ir cumprir, né, todo o propósito de Deus na sua vida, assim como José fez. Amém? Então, levante então a cabeça nessa quinta-feira, seja humilde, seja alguém que esteja na dependência do Senhor, coloque a tua confiança no Senhor. A Bíblia diz, o salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Né? Nada do que fazemos, nada do que somos deve ser colocado em evidência, mas a presença do Espírito Santo, a glória de Deus sobre a tua vida, isso é que é importante. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te capacite. Um grande beijo no teu coração. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?